Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a livraria Família Cristã. Por que é tão difícil orar? Áudio número 8. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Não permita que as distrações e as pequenas raposinhas a afastem do tempo de oração. Ajude a driblar ou eliminar tudo o que a afasta de ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Distraídas demais. É importante lembrar que temos um inimigo que não quer que oremos. Ele sabe o quanto a oração é eficaz. Por isso está continuamente arquitetando planos para nos tentar a nos esquecermos de orar. Como Guy King escreveu em seu livro Segredos da Oração, ninguém é um crente mais firme no poder da oração que o diabo. Não que ele a pratique, mas ele sofre com ela. Creio que é fácil ficar tão envolvida com os desafios físicos dos nossos dias que nos esquecemos da batalha espiritual muito real que é travada ao nosso redor. Temos um inimigo que odeia a Deus e tudo o que ele ama. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis descreve poderosamente como Satanás vê a humanidade em comparação com a maneira como Deus a vê. Screwtape, um demônio experiente, escreve a seu sobrinho Wardwood, um demônio principiante: queremos gado que finalmente possa se tornar comida. Na tradução brasileira é Maldonado o nome do demônio. Queremos gado que finalmente possa se tornar comida. Ele quer servos que possam finalmente se tornar filhos e filhas. O nosso inimigo quer nos manter tão distraídas e ocupadas a ponto de nos esquecermos de focar no que realmente importa. Nosso relacionamento com o pai, família, trabalho, amigos e até a igreja. Se não tornarmos cuidado, todas essas coisas podem acabar tirando de nós a alegria de sermos filhas de Deus. Jesus sabia disso. Os escritores dos evangelhos relatam momentos em que Jesus se afastava deliberadamente, não apenas das multidões, mas até de seus amigos, para poder estar a sós com o seu Pai, geralmente por toda a noite. Obviamente, ele ansiava por esse tempo para se restaurar. É claro que nem todos nós somos renovados como Jesus era quando ficamos a sós. Cada um de nós tem uma personalidade única, dada por Deus, que afeta o modo como facilmente somos distraídos pelas circunstâncias, estabelecendo o que nos ajuda a redirecionar o nosso foco e o que não nos ajuda. Por exemplo, Barry acha difícil acreditar que eu posso levar meu laptop à minha cafeteira favorita e escrever durante horas por mais barulho que haja ali. Acho isso fácil, porque o barulho não é meu. Se eu não conheço as pessoas que estão correndo de um lado para o outro ao meu redor, posso focar no que estou fazendo. Mas se eu estiver em casa no instante em que um cachorro pula do sofá, fico imediatamente pensando em alguma coisa do tipo: se aquele macaquinho for parar de novo na lareira. Talvez você seja capaz de se concentrar muito bem na sua cozinha, ou enquanto espera na fila do ônibus, ou aguardando o elevador no trabalho. O que importa é encontrar um lugar onde você sabe que pode bloquear outras distrações e desfrutar o seu tempo a sós com o Pai, que anseia por passar tempo com você. Mais importante ainda é comprometer-se a combater a nossa tendência humana de nos distrairmos. Algumas vezes, pego um caderno e escrevo 20 coisas que amo sobre ser uma filha de Deus. Penso no que significa para mim quando Christian me diz o que ele ama em mim. Então posso simplesmente imaginar que as nossas declarações específicas de amor a Deus são preciosas para Ele. Um dos últimos acréscimos à minha rotina diária é sair para o quintal dos fundos no primeiro momento da manhã e dizer: bom dia, Pai. Obrigada porque Tu me amas hoje e nada do que aconteça comigo ou por minha causa será uma surpresa para Ti. Seja meu Pai ao longo deste dia.
Lembre-se de que o inimigo está procurando ativamente nos impedir de cumprir com as nossas tarefas de oração. Uma coisa é ter um local para orar, e outra é decidir conscientemente usá-lo todos os dias. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos espera por você ali. Que convite! Não tenho certeza se Deus está ouvindo. Às vezes achamos difícil orar porque não temos certeza se Deus está nos ouvindo. Foi isso que um homem, ele parecia ter seus 40 anos, era bem-sucedido, casado, com filhos, me disse certa vez quando lhe perguntei por que ele achava que Deus poderia não estar ouvindo. E ele respondeu que não podia ver nenhuma evidência de que Deus o enviara, de que Deus o ouvira. Diz que esteve na igreja durante a maior parte de sua vida, mas que recentemente vinha se perguntando se alguma coisa do que acreditava era realmente verdade. Para ser sincera, ele não está sozinho. Ouço preocupações semelhantes em muitos e-mails e cartas que recebo. E se eu estiver apenas enganando a mim mesmo quando penso que Deus está realmente me ouvindo? Que prova tenho de que minha oração faz qualquer diferença? Com tudo o que está acontecendo no mundo, por que Deus se importaria com as minhas preocupações? Creio que Deus ouve algumas pessoas e não outras. Não creio que eu seja uma das pessoas especiais de Deus. Se Deus está realmente ouvindo, eu não deveria ser capaz de sentir sua presença? Creio que um dos nossos maiores desafios em oração é sentir a presença de Deus. Vivemos em uma era das sensações, em que somos bombardeados por anúncios de soluções rápidas e drogas milagrosas que afirmam melhorar a nossa aparência e fazer com que nos sintamos melhor. A disciplina da oração não oferece soluções fáceis para as feridas e as preocupações da vida, e, em geral, não há qualquer sensação física. Portanto, é tentador acreditar que a oração não vale o tempo gasto. Mas a oração não se propõe a oferecer uma solução simples, e sim a ser um lugar onde possamos levar as nossas preocupações e colocá-las aos pés de Jesus. Quando abordamos as nossas petições dessa maneira, elas se tornam não apenas um tempo para testar a resposta de Deus, mas uma oportunidade para liberar as ansiedades da nossa vida. A porta na parede. Sim, é difícil orar. É muito mais fácil passarmos o nosso tempo livre abatidas e assistindo à televisão do que seguindo o exemplo de Cristo e nos afastando do barulho e das distrações para termos um tempo a sós com o nosso Pai. Todo cristão tem experimentado as dificuldades de uma vida de oração intencional, mas quando insistimos em ver a oração como um desafio, como uma parede entre nós e Deus, e nos afastamos derrotados, saímos levando os mesmos fardos com os quais chegamos. Em vez disso, precisamos imaginar que há uma porta nessa parede, como o maravilhoso guarda-roupa de C.S. Lewis que levou Lucy até Nárnia, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A oração é o nosso escape deste mundo. Como eu já disse, a oração não é uma obrigação ou algo no qual seremos testados no fim de cada semana. É o nosso tempo de engatinharmos para o abraço do nosso Pai e de lançarmos a nossa ansiedade sobre Ele. Jesus nos disse que neste mundo teríamos muitos problemas, mas que não deveríamos ter medo porque Ele o venceu. João capítulo 16, versos 33. É apenas quando somos capazes de calar os ruídos externos e internos que nos lembramos de todas as suas promessas grandiosas feitas a nós. A oração não é algo que pertence à nossa lista de tarefas a realizar, mas sim à nossa lista de necessidades para viver. Será triste se, quando finalmente comparecermos diante do Senhor e Ele nos perguntar: você apreciou a jornada? Dissermos sim, mas eu teria apreciado mais se as minhas malas não fossem tão pesadas. Ó Deus, dá ouvidos à minha súplica e não te escondas do meu clamor. Ó, escuta e responde-me, enquanto inquieto e cansado suspiro. Quem me dera ter asas como a pomba, pois então voaria para longe e buscaria o descanso que tanto amo, onde os problemas não podem mais desanimar. Ó alma, clama a Deus o dia inteiro, o Senhor para a tua ajuda aparecerá. À noite, pela manhã e ao meio-dia, ora humildemente, e Ele a tua petição ouvirá. O teu fardo agora lança sobre o Senhor, e Ele a tua fraqueza susterá. O justo que confia na sua palavra, impassível para sempre permanecerá. Paráfrase do Salmo 55, autor desconhecido. Uau!
É interessante que a autora nesse áudio vai citar o livro de C.S. Lewis, a Carta de um Diabo a seu Aprendiz. Esse livro ele é extraordinário e ele trata de uma alegoria dizendo de como Satanás, como os demônios arquitetam planos malignos em relação aos seres humanos. E o quanto eles são maquiavélicos em coisas do nosso dia a dia para se interpor no nosso tempo com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, onde tudo nos conduz a nos afastar da presença e daquilo que glorifica a Deus. A nossa vida, nós fomos chamados por Deus e estamos em uma batalha. E isso é claro, pois o livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, Paulo vai declarar a respeito da armadura do cristão, onde nós devemos estar revestidos dessa armadura. Nós precisamos nos revestir de armas que são poderosas para militar contra as armas do inimigo. Nós somos então chamados para viver uma vida de comunhão com Deus. Mas as distrações estão aí para nos afastar deste tempo a sós com Deus. A palavra de Deus vai falar lá no livro de Cantares, no capítulo 2 e no versículo 15, o livro de Cânticos, que as raposinhas fazem mal às vinhas. Nós devemos tomar cuidado com as raposinhas, as pequenas raposinhas, as pequenas distrações que vêm roubar o nosso tempo com Deus, que vêm roubar a nossa fé, que vêm roubar aquilo que nós deveríamos o tempo todo trazer à memória, como diz a palavra de Deus, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Aonde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração, a palavra de Deus vai nos dizer. E eu te pergunto, quais são as distrações que têm roubado o teu tempo com Deus? Que têm roubado a tua fé em Deus? Que têm roubado a tua esperança, a tua transparência, o teu diálogo com o Deus que é todo-poderoso? Se você puder, eu sugiro que você drible essas raposinhas. E se não for possível, e se for possível, quero dizer que você as elimine. Existem coisas, por exemplo, que você não vai conseguir eliminar. Por exemplo, você tem que cuidar da sua casa. Mas o tempo em que você despende para cuidar da sua casa pode ser melhor reprogramado se você tirar um tempo para adorar a Deus em oração. Nenhum tempo passado na presença de Deus ele é perdido, muito pelo contrário, ele é multiplicado. E você pode então entender isso de acordo com a meditação das Escrituras, de acordo com o tempo de qualidade com Deus. Eu oro para que você seja despertada nesse tempo e que você elimine ou drible as raposinhas que têm impedido, as distrações que têm roubado o teu tempo com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.